que é o seguinte, quando o menino, minha origem, meus tios, todos eram praticantes de remo, e eu iniciei a atividade mais recreativa. Até que em 41, depois da enchente, na faculdade foi criado um departamento esportivo e nós começamos a praticar o remo e inclusive competimos em 41 treinando no União. Eu até tenho uma fotografia bem interessante desta época, logo após a enchente, então mostrando ainda alguns estragos que a enchente tinha proporcionado à sede da União. A minha relação é muito precoce, porque quando eu nasci, meu pai era sócio da União. E, portanto, eu era já dependente, sócio dependente. Mas, na realidade, a primeira presença efetiva na União foi em 41, quando nós, na Faculdade de Medicina, foi criado um departamento esportivo, no centro acadêmico, com a área esportiva. E nós começamos a treinar a guarnição de remo, um 4 e um 8, lá no Grêmio Náutico União, graças ao Hofmeister. Nos emprestou e nós treinamos para uma competição e depois para uma competição nacional que não se realizou. Em 50, fazendo o curso de Medicina da Educação Física, as aulas de remo, desde março de 50, eram dadas na sede da Voluntários da Pátria. E eu, então, pratiquei durante todo o ano remo como aluno da Escola de Educação Física no União. E aí o meu relacionamento com os remadores, especialmente veteranos e tudo, foi bastante intenso. Terminando que já em outubro eu era o médico do Grêmio Náutico União, onde fiquei até fim de 56 e depois continuei sempre participando das atividades, embora nunca tivesse tido um cargo diretivo. Naquela época de 40, as piscinas eram poucas e havia uma legislação estadual de saúde que obrigava o exame dos associados para a prática das piscinas, né? Era o chamado exame das piscinas. E era uma atividade bastante intensa, porque a União já tinha uma piscina com muitos frequentadores e a licença era de 15 dias, para os masculinos e femininos um mês. De modo que era um trabalho bastante intensivo. E gradativamente eu passei também a atender os atletas. Primeiro os veteranos de remo, já na ilha, já em 50, e posteriormente para todos os atletas, fazia o controle e a assistência aos atletas da União, até que eu deixei em fins de 56. A minha relação é muito precoce, né? Desde meus pais sempre, meu pai, meus tios me levavam para as regatas, sempre. A regata era obrigatória, né? E também me levaram para o futebol. Desde 31 que eu comecei a assistir futebol, torcendo e vibrando com o Grêmio. Tanto o Grêmio Náutico União como o Grêmio Porto Alegrense foram dois clubes que tiveram uma presença muito marcante na minha vida. No União nós sempre tivemos grandes amigos, né? Começar pelo nosso patrão, primeiro patrão de Vignoli, o Newton, e Bart, todos eles eram grandes amigos do meu pai. E evidentemente eram meus amigos também. Como eu ia sempre às regatas, e depois até a própria Liga Náutica, né? Meu pai era representante do Barroso, eu fiz um relacionamento muito intenso com todos esses mais antigos do remo, líderes de todos os clubes. E talvez, então, esse ecletismo em esporte e a vivência com os demais clubes, e sempre num ambiente muito amistoso, muito cordial, e sempre liderado pelo meu pai, que me ensinou isso, então foi muito interessante, foi um ambiente muito favorável, né? A amizade, a compreensão, a projetos, a sonhos, né? E a decepções, né? O esporte sempre nos ensina muitas coisas. Estou falando no verdadeiro esporte, né? No verdadeiro esporte. O verdadeiro esporte sempre ensina a ganhar, a perder, é disciplinado, é cordial, é criativo, é competitivo, é desafio, né? É constante, né? E nessa luta, se equilibrada,
nós tiramos muitos ensinamentos que valem para toda a vida e posteriormente valem para a família, valem para a educação dos filhos. O esporte é um ambiente muito sadio. O esporte sempre é sadio. As deturpações, evidentes, e hoje cada vez maiores, inclusive no esporte profissional, com o doping, com a comercialização, com uma série de problemas que deturpam muito a imagem do esporte. Mas isso é um capítulo à parte. O verdadeiro esporte continua. Vamos situar uma data assim que eu vivi, não uma data histórica, uma data que eu vivi. Vamos nos fixar em 50. 50 até agora seriam praticamente, são esses últimos 65 anos da União. Eu acho que em todos os aspectos o progresso foi extraordinário, né? Inclusive em áreas que a União nem se propunha, porque a União era um clube de, a origem dele, de 6 meninos, e inclusive no cinquentenário, quando foi comemorado o cinquentenário, a União tem um fato único, né? E todos os fundadores participaram das festas do centenário. Todos os 6 estavam presentes, lúcidos e contando histórias da União. Quer dizer, o que faltava de documentação da União tinha o relato de todos eles, de todos os 6. Sadios, muito fraternos, muito alegres. Tá? Isso foi uma coisa extraordinária. Eu acho que nenhum clube do mundo tem essa particularidade. E sempre foram lições de ensinamento. Todos eles nos ensinaram muitas coisas, né? E especialmente a disciplina, o planejamento, o equilíbrio, a amizade, todos esses fundamentos assim que fazem o alicerce da União. Não só o clube, mas os clubes, as entidades esportivas em geral, e talvez até em outras áreas também, o momento não é fácil. E na parte dos clubes, há uma concorrência muito grande de parte dos condomínios hoje, que já oferecem uma série de vantagens nas práticas esportivas, não competitivas, mas as práticas diárias recreativas. E isso, evidentemente, é uma grande competição ao quadro social do clube. E, paralelamente, também as academias, né? Academias que são muitas e são muito boas, né? Que também competem com os clubes. Há também o preço, porque o clube cada vez tem que prestar melhores serviços. E a atualização das mensalidades nem sempre é compatível com as necessidades do clube, gerando, então, não só para a União, mas para os clubes em geral. A União, felizmente, vai muito bem nessa área, mas para os clubes e para o esporte em geral, uma competitividade muito grande. Surge também, então, nos clubes, como a União, muito com grandes favorecimentos ao futuro, as escolinhas, né? O funcionamento das escolinhas. O funcionamento das escolinhas é algo extraordinário, né? Trazendo milhares de crianças e de jovens às práticas esportivas. E é um triunfo, sem dúvida alguma, uma iniciativa muito vitoriosa em todos os clubes que assim que têm o funcionamento dessas escolinhas. Acho a prática de esporte fantástica, né? É uma prática diária, é um convite assim, à fraternidade, à sociabilidade, à educação, ao civismo. Então, todas essas práticas, né? E com grande benefício à saúde, né? Saúde física e mental, né? E certamente o clube proporciona, dependendo do temperamento de cada pessoa também, né? Porque há pessoas que são mais ou menos difíceis, né? Mas mesmo assim o esporte sempre será benéfico. Eu acho que não só para mim, mas para todos, foi o incêndio. O incêndio foi um fato marcante. Um marcante que a gente recorda ainda com até emoção, como vocês veem nesse momento. A gente que acompanhou desde o início a construção da sede, daquela sede maravilhosa, sede de madeira, mas maravilhosa, sem dúvida alguma, que nos deu tantas alegrias, tantas vitórias, aquela não sobra nada. Todo o patrimônio ali, patrimônio das instalações, da flotilha, que era a maior do Brasil,
de troféus, de documentos, de sonhos, tudo isso se perdeu. Tanto que a regata, que ia ser realizada no próximo mês, a regata internacional, tradicional de Porto Alegre, teve que ser suspensa porque não havia barcos em Porto Alegre. E o que marcou mais foi que naquela mesma noite nós estávamos reunidos no União, um grupo de uns 20, e ali saíram as diretrizes, saíram aquilo que foi um verdadeiro milagre. O ressurgimento das cinzas, aquela sede extraordinária que a União tem hoje na ilha, inaugurada 3 anos após. Eu tenho envolvimento afetivo, atendimento familiar e o atendimento profissional. Porque eu, como médico do esporte, eu participei não só da União, mas de outros clubes, de outras federações, de confederações e, enfim, de outras entidades, do Conselho Nacional de Esportes, Conselho Regional de Esportes, Departamento de Esportes do Estado, Centro Olímpico da Universidade e tantas outras atividades em outros clubes, também em vários outros clubes. Isso sempre me deu muita alegria, fazendo como amigo do desporto, amigo de dirigentes desses clubes e como colaborador. Bom, vou te dar duas, uma dramática e uma hilariante. Eu não sei qual é que vocês querem que eu conte a primeira. Vou contar a dramática primeira, né? Em 56, lá em fevereiro de 56, houve um vazamento de cloro na piscina dos Moinhos de Vento. Mas um vazamento intenso. A válvula, houve um rompimento da válvula de cloro, e aquela nuvem, é uma nuvem de uma cor indefinida, uma nuvem cinza, verde, amarelada, assim, meia aquela. Ela é pesada e a gente vê, ela foi invadindo, eram umas 3 horas, 3h30 mais ou menos, né? E foi invadindo e chegou em direção ao vestiário infantil, feminino e para o masculino. Então, o administrador, que era o Major Serra, e eu, fomos imediatamente. Ele foi no vestiário feminino infantil, tirando as meninas do jeito que estivesse, e eu, os guris, e aquela onda veio vindo, né? E a gente já alertando, gritando para as pessoas, e o Major Serra desmaiou, né? E tivemos que arrastá-lo. Bom, foi uns momentos dramáticos. Depois chegaram os bombeiros, chegou a polícia, chegou tudo. E, felizmente, não houve acidentes maiores. O Serra foi hospitalizado, aqui no Hospital Militar, e uns 2 ou 3 tivemos que levar ao pronto-socorro por crise, especialmente 2 senhoras que tinham as crianças lá, mas felizmente não houve nada de maior. Mas foi dramático, foi um momento muito dramático aquele vivido no verão de 56. E para contrapor, vamos ver um hilariante que aconteceu comigo e com vocês que conhecem bem o Biderman, né? Nós, há muitos anos, estávamos tentando recuperar o Campeonato Gaúcho de Natação. A União já tinha sido campeão e nós tínhamos chances muito grandes de vencer o campeonato. E o campeonato era realizado em 3 etapas, e nos 2 fins de semana. E na etapa final, nós já praticamente estávamos com a vitória assegurada. Era uma manhã de domingo, na piscina olímpica da União, e era uma vibração muito grande. O público era enorme, né? E eu já, mais ou menos prevendo algo assim nesse sentido, eu já fui sem sapatos, né? Eu estava atendendo o consultório, mas fui assistir a competição, e quando nós vencemos, era apito, mas era uma vibração geral e tudo, né? E aí começou o banho, né? O banho dos atletas, dos dirigentes, né? Mas eu, como médico, eles no início me preservaram, mas digo, certamente vai sobrar para mim. Então tirei o dinheiro e tudo, guardei dinheiro e tudo, daqui a pouco não sobrou. Né? E eu fui jogado na piscina, né? Fui jogado. Mas eles eu nunca tomava banho no União, né? Nunca me banho, era apenas um médico, né? E um dia quente, eu fui até o fundo, né? Aproveitei que já que eu estava no embalo, fui até o fundo. Quando cheguei no fundo, tinha uma mão que me segurou no braço e foi me levando até a superfície. O senhor sabe nadar?
Sei, muito obrigado. Era o Biederman. Então eu tenho que agradecer ao alemão, ao Biederman, esse salvamento assim, inusitado, né? E, de fato, uma coisa bem hilariante, né? Hilariante na União também eram os Aqualoucos, né? Os Aqualoucos proporcionavam espetáculos incríveis, né? Inclusive, numa das últimas vezes que eles largaram da sede do ginásinho, do ginásio auxiliar, lá de cima, naquela piscina que tem, e eles simularam e largaram um boneco, né? E largaram um boneco e pode imaginar a confusão, houve senhoras que passaram mal e tudo. Então, mas eles eram fantásticos, né? Sempre alegravam durante muitos anos, era uma coisa que lamentavelmente hoje não existe mais, né? Bem, na ilha, no fim da década, já era muito exitosa a participação de todos, além do remo, era no futebol de areia, né? Futebol de areia, futebol na areia, que desde 54 foi iniciado, né? Esse grupo inicial, que eram os que faziam a Olimpíada da Ilha, e com a aquisição da bola, a gente adquiriu a bola, então começou o futebol, que foi um sucesso, até recentemente, quando hoje praticamente não existe mais. E naquele tempo praticavam o remo de veteranos, né? Alguns atletas, o Edu, os dois, o Fuschini, o Dahlen e outros, e às vezes almoçavam no União, né? E num desses almoços deles, em 82, eles estavam comentando, antes do almoço, a ocasião em que eu cheguei. Eu estava trabalhando lá no parque, naquele tempo não tinha parque, mas trabalhando lá na parte lá dos fundos, e eles me falaram da ideia. Eu digo, não, a ideia é ótima, né? E então saiu aí a iniciativa de fazermos um almoço de confraternização de dirigentes e ex-remadores. E na hora, então, foi constituída uma comissão. Houve algumas indicações, algumas recusas, e o grupo ficou em 8. Desse grupo de 8, lamentavelmente, 6 já partiram, restam apenas o Fuschini e eu. E durante 3 meses nós trabalhamos fazendo um levantamento de todos os ex-remadores, ex-dirigentes e os convites, sempre centralizados num, para que não houvesse multiplicidade de convites. E então foi organizado o primeiro almoço numa quinta-feira, se não me engano, 21 ou 22 de outubro de 82. Foi um sucesso, mais de 100 pessoas, veio gente do Rio, de São Paulo, veio gente muito longe. E durante o almoço, naquela alegria muito grande, uma pessoa levantou, que eu não recordo quem era, e esses almoços têm que ser realizados todos os anos. Mas outro já apartou, não, todos os anos não, todos os meses. E aí, não, todas as semanas. Então foi aquela ideia, até que um disse, não, vou fazer todos os dias, né? Então, na hora, então eles, por aclamação, disseram, não, essa comissão que organizou esse almoço vai certamente organizar mais. E aí foi escolhida a data. Quinta-feira, a próxima era um sábado, isso, a próxima quinta-feira, pontualmente às 12h30, será feito. E essa comissão vai organizar. A comissão organizou, foi um sucesso, tivemos quase 60, e nessa ocasião o Edu foi escolhido e aceitou para ser o coordenador, o que ele fez até enquanto viveu. Eu sempre fui uma pessoa disponível, né? E sempre gostei também de participar das atividades as mais variadas, né? Em vários setores, né? Não só esportivo, mas também social, recreativo, cultural. E sempre que fui convidado para comissões, para grupos, para trabalho e tal, eu sempre me mostrei pronto para colaborar. Pode que não sei se fiz alguma coisa, mas sempre pretendi colaborar. Bem, eu inicialmente não escrevi para o clube, né? Eu sempre guardei muito documentos esportivos, desde menino, inclusive tinha algumas coisas meu pai, dos meus tios e meus amigos, e já naquele tempo eu ia guardando.
E tive bons amigos, né, pessoas mais idosas, mas tal, que também colaboraram. E isso depois virou praticamente um hobby, né? E eu fui multiplicando. Essa foi a atividade de guardar documentos, né? Não somente depois também em reportagens, né? De jornais, revistas, coisa que eu faço até hoje, né? O primeiro livro foi justamente sobre o remo, que foi editado em 86, lá no União, né? Que era o Remo através dos Tempos, até 1985. Esse livro foi editado pelo governo do estado, pela Corag. Esses livros, todos eles, todos os 10, foram doados e nenhum deles foi, quando editado, foi vendido. Foram todos exemplares que foram cedidos. O segundo, de 91, é um livro sobre geografia, os acidentes geográficos do Parque Estadual Delta do Jacuí e topônimos. Foi editado pela La Salle. O terceiro foi em 92, a história da bocha no Rio Grande do Sul. Era um concurso de monografias e esse trabalho foi premiado. O quarto foi em 96, Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, 1871-1995, editado pela Prefeitura de Porto Alegre. O próximo livro foi o Ciclismo no Rio Grande do Sul, também um concurso de monografias, concurso premiado, em que até me deram isso aqui é um daquele concurso. Esse livro foi editado pela própria federação e era o Ciclismo no Rio Grande do Sul de 1869 a 1905. É um trabalho de 164 páginas. O sexto foi uma reedição do Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, só que atualizada até o ano de 2006. A editora foi patrocinada pelo Banco Itaú. São 400 páginas. O sétimo foi o Ruderverein Freundschaft, Grêmio Náutico União, Jubileu de Prata, que é o que vocês têm. 247 páginas e os originais foram doados à União. O oitavo foi uma reedição do Remo através dos Tempos, só que até 1990. Foi um livro bastante maior, com 303 páginas, e foi editado pela Secretaria do Esporte e do Lazer, Fundergs e o Centro de Memória. O nono foi o Grêmio Náutico União, sede Ilha do Pavão, 1950-2000. 3 volumes, 260 páginas. Foi doado à União. E o último é o Delta do Jacuí, 128 páginas, foi doado ao Museu da Câmara Municipal. São esses os 10 livros. Então é muito diversificado, né? Tem área ecológica, tem área geografia, tem área religiosa e tem área esportiva, que é a maior. Quando foi criado o Delta do Jacuí, Parque Estadual Delta do Jacuí, em 1976, eu fui convidado para ser o coordenador do conselho do parque, os trabalhos iniciais, e durante 6 anos eu fui o coordenador. Então, nesta época, foi montada uma equipe na prefeitura municipal, com técnicos municipais, coordenação deles também na parte técnica, contratados profissionais em 18 áreas e muitos, cerca de 80 universitários, para fazer todos os levantamentos que foram feitos no Delta e no Parque do Delta. Posteriormente, essa área, durante esse período, a área, graças a esse trabalho, a área foi ampliada e novamente ampliada, de modo que uma área inicial de 4.000 hectares e 18 ilhas, ela passou para 28 ilhas e gradativamente foi crescendo até chegar no dia atual em cerca de 22.000 hectares. Então foi uma presença durante 6 anos bastante intensa. Como vinculado ao Remo, e que eram os maiores guardiões do Delta, esses antigos remadores, todos eles já tentavam a preservação, a limpeza e fazendo indicações das necessidades mais urgentes, dos problemas que enfrentavam, os problemas ambientais da área do Delta. Então a gente teve uma ligação muito intensa, né? Até que lá na União eu tive vinculação com a ideia de um parque educativo ecológico. Foi criado em 88 e durante 24 anos eu tive uma presença permanente, quase diária, mas certamente várias vezes durante todas as semanas,
para tentar a implantação deste parque. E uma série de outras atividades correlatas, atividades de biblioteca, de coleções as mais diversas, malacologia, de numismática, e de, enfim, em várias áreas, para que fosse um trabalho cultural desenvolvido nesse sentido educativo ecológico. A história da União é uma história fantástica, né? É uma história, a sequência de fatos assim é incrível, né? Em várias áreas, né? Não é só na área esportiva, especialmente na área patrimonial, né? O que o clube conseguiu, né? Conseguiu para fazer a piscina dos Moinhos de Vento, a luta para construir, são sucessivas aquisições de áreas e todas elas assim envolvendo até pessoas que em períodos de necessidade de empréstimos que foram avalistas, espontaneamente foram avalistas. São coisas assim, são exemplos muito edificantes dados nessa sequência patrimonial. A própria aquisição de Alto Petrópolis, né, aquela sequência toda, é uma sequência que estão nos livros da União, muito bem relatadas, né, pelas pessoas que voluntariamente, com uma dedicação extraordinária, com uma criatividade, com uma visão de futuro, conseguiram vislumbrar. Quer dizer, todas as sequências de vitórias da União são ensinamentos fantásticos. Então, a história é muito longa, a história dava uma biblioteca quase, se fosse bem definido todos os setores do clube que foram vivenciados. E alguns deles, evidentemente, também não foram vitoriosos. Inclusive, hoje em dia, cerca de 8 ou 9 modalidades esportivas que já foram praticadas no clube, hoje não funcionam mais, né? Eu julgo ter colaborado, né, em várias áreas da União. Julgo. A intensidade maior ou menor, ou nenhuma, fica a cargo dos que vão me julgar. Mas a verdade é o seguinte, é sempre disponibilidade, né, em todas as áreas. E evidentemente que eu comecei no remo, né? O remo foi e depois na medicina, né? Na medicina no clube, onde eu fui. E nesses anos, examinando todos os banhistas do clube, que eram a grande maioria, né, todos os sócios do clube, familiares, eu fiz muitas amizades, né? E daí, então, que em pouco tempo eu era uma pessoa muito conhecida na União, porque eu examinava todos para ir à piscina, então fiquei bastante conhecido e graças a eles eu aprendi muito e fiz ótimas amizades que perduraram durante toda a vida, né? E isso abriu caminho para em outras áreas, em outros esportes, a ginástica, por exemplo, as ginastradas que a gente organizava lá e a gente participava, né? E depois na locução esportiva, né? Em todas as promoções durante mais de 40 anos, eu sempre era escolhido para ser o locutor, né? Quase totalidade delas eu fui o locutor, né? Não só no remo, na ginástica e outras modalidades esportivas, até não praticadas na União, né? A minha vivência no esporte é bastante longa e nele eu tive muitos amigos, como se disse, já colecionava documentos e sem pretensão nenhuma literária nem nada, apenas para dar uma certa sequência, né? E, inclusive eu comecei a escrever pequenos trabalhos, pequenas monografias sobre determinados fatos, assim. Por exemplo, o remo em todo o Rio Grande do Sul. Então, sobre o remo no Rio Grande do Sul, praticado em mais de 40 cidades, alguns de uma forma muito precária, mas mais de 40 cidades, não havia nada documentado. Então, esses foram objetos de várias monografias, às vezes 4 ou 5, 6 municípios que iniciaram e nem continuaram, mas iniciaram, houve um movimento. E assim em outros esportes também, né? Assim foi na motonáutica, assim foi na pesca, assim foi no basquete, assim. O remo, por exemplo, até eu escrevi uma monografia sobre o remo no Paraná, essa foi um pouquinho maior. E outras monografias em várias áreas, né? Então, áreas incluindo da medicina, né? O total são mais ou menos umas 150, 160. E essas monografias, todas elas foram ou refundidas ou ou ampliadas, ampliadas, atualizadas e foram distribuídas. Hoje eu não tenho mais nenhuma em casa. Então foram doadas a quem eu julgava, doadas à União
e doadas especialmente ao Centro de Memória da Universidade. Acho que elas estão muito bem guardadas e pode ser consultada. É uma série bastante grande. Na União, uma delas, uma das que me recordo assim, inicialmente, sobre a cronologia dos presidentes, porque nós tivemos a sorte de achar na União, num depósito da União, não fui eu que achei, mas as pessoas acharam e eu fui convidado para avaliar, o primeiro livro de atas da União, o Protocolo. Quando a União foi fundada, 2 livros foram comprados. O Protocolo, para registro das atas, e o Cashbook, que era o livro caixa. Esse Cashbook, quando a Folha da Tarde estava começando a organizar o Museu Esportivo, né, ele foi, através de um dos responsáveis, um jornalista, foi solicitado que a União doasse o Cashbook. E naquela oportunidade a União doou. Esse livro, lamentavelmente, quando foi desativado o museu, ele desapareceu, como todo o patrimônio do museu desapareceu. Do Museu Folha da Tarde. E havia depois um terceiro livro de atas, já em português, porque os primeiros livros eram todos em alemão. A partir de 17 da fusão, já um livro de atas também achado. E isso modificou um pouco a própria sequência dos presidentes, né? Então teve que fazer um novo estudo em função das atas redigidas em alemão e traduzidas gentilmente pelo Dr. Rainer Willi e presenteadas à União. Hoje fazem parte do acervo da União. E um dos últimos livros que a União, já ainda em alemão, comprou e usava era o Logbook. O Logbook é o livro de registro das guarnições, porque sabem que houve um acidente com o falecimento de 2 remadores da União, e muito antes, e não havia esse controle de saídas e chegadas e das participações das... Então esse Logbook no União é de 1913. Esse livro, lamentavelmente, nós não temos mais, mas o primeiro livro, embora mutilado, ainda existe e tem as atas desde 1909. Futura União muito... merece muitos estudos, porque a União é um clube sui generis, né? O clube tem 3 sedes, né? Tem 3 sedes e, queiram ou não, tem visões diferentes, né? As visões podem, no fim, coincidir, todas elas, em função do progresso do clube, mas cada uma das tem as suas áreas de atuação. O que, por exemplo, problemas e sonhos em certas áreas, por exemplo, em Alto Petrópolis, as quadras cobertas, né? As quadras cobertas de tênis, eu acho que é uma das coisas, mas a conclusão do teatro. Essas duas certamente deverão ser avaliadas, né? Aqui no Moinhos de Vento, acho que o principal são ginásios esportivos, que também poderão ser feitos em Alto Petrópolis, mas ginásios esportivos para que certos esportes, especialmente as ginásticas, esgrima, judô e outros, possam ter as condições ainda melhores para um esporte de altíssimo nível, como a União sempre pretende. E na ilha, 2 problemas. O problema fundamental da ilha, a definição do local de embarque, de atracação das barcas. A definição definitiva e, evidentemente, o estacionamento dos veículos. Isso é fundamental. E esse problema que vem desde 1968 é a nova raia de remo, não só da União, mas de Porto Alegre, que poderá ser a raia... Mas essa indefinição de uma raia de 2.000 metros em Porto Alegre é muito prejudicial, tecnicamente, ao desenvolvimento do remo. A União tem um Centro Internacional de Avaliação e Treinamento de Remo desde 86, mas que, lamentavelmente, tem uma falha, que é a raia de 2.000 metros. Os treinamentos de alto nível, hoje, todos são de 2.000 metros, são há muitos anos, e continuam, e a ideia de continuar, que continuem assim, e essa raia é uma das coisas mais necessárias em Porto Alegre. Não só para a União, mas para todo o esporte do remo. Eu gostaria de encerrar agradecendo a gentileza de vocês, mas especialmente exaltar aqueles dirigentes da União, aqueles conselheiros, aqueles atletas,
aqueles sócios, aqueles funcionários, todas aquelas pessoas que fizeram e fazem a grandeza da União. Esses são os baluartes e esses que são os verdadeiros unionistas. É isso aí.